Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Então vamos a continuar com o nosso tutorial. Se vocês lembram, nos vídeos anteriores nós falamos sobre alguns passos principais, como carregar livrarias, como ver todas as tabelas de data frame, carregando os dados, ter uma visão resumida das primeiras 5 linhas, como imprimir na tela, como ter uma informação geral dos dados, também conferir se temos valores nulos, um describe, uma estatística descritiva do nosso conjunto de dados, e duas formas de trabalhar com dicionário e listas para nomear as colunas e selecionar colunas. Então, nós ficamos até ali. Tem algumas coisas que eu adicionei nessa notebook. Então, tipo, o primeiro é sobre como encontrar informações sobre pacotes. Vocês podem ir aqui nessa página. Vocês podem procurar. Vamos ver aqui. Vocês podem procurar o pacote, por exemplo, Pandas. Querem saber mais sobre ele, vai aparecer uma lista de pacotes disponíveis. Ou o pacote base e depois alguns pacotes que são baseados nesse primeiro. Então, eu adicionei essa informação, esse recurso a mais. E outra coisa que eu adicionei aqui é sobre como imprimir dados na tela, usando o format, que eu tinha mostrado para vocês, mas não lembrei muito bem do código, não consegui colocar. Então, ele basicamente é um jeito de você inserir valores em um string. Isso aqui é string, isso aqui é valor. Então, se vocês lembram, tudo no Python começa no zero. Então, o que ele está fazendo aqui é inserir esse valor aqui. Esse valor é o primeiro. Vou só mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Vocês lembram do shape? Nós temos 388 linhas e 4 colunas, mas nós queremos imprimir desse jeito. Não queremos imprimir desse jeito. Então, você seleciona o primeiro, aí ele aparece. E depois seleciona o segundo, a posição 0 e a posição 1, respectivamente. O que ele vai fazer, então, é simplesmente incluir esse valor na primeira chave e esse segundo valor na segunda chave. Então, depende da posição. Se você quiser primeiro esse aqui, traz para cá e esse leva para cá. Enfim, são formas de imprimir na tela, de um jeito mais organizado. E quem quiser saber mais, eu coloquei aqui uma informação. O que eu quero mostrar hoje para vocês são alguns gráficos. Então, vamos focar em gráficos hoje. Então, essa é uma forma de plotar histogramas. Vamos ver hoje histograma, boxplot e como plotar a localização das amostras. O histograma é bem simples. Então, essa função, se você já lembra, é a função PLT que nós carregamos lá em cima, que é o matplotlib/plot. Então, você sempre renomeia o pacote para não ter que escrever tudo isso. Então, nós nomeamos como PLT. Tudo onde estiver PLT é porque é gráfico. Estamos trabalhando com gráficos. Então, é simples. É sempre o pacote, ponto, a função é ist, que vem do histograma. Você passa a coluna que você quer plotar, que são dados OM, nós queremos plotar aqui a matéria orgânica. Esse bins é para pôr o número de barras. Você pode trocar aqui, por exemplo, por 10. Vai aparecer só 10 barras. E nós ficamos com 30. O color é o color das barrinhas. Então, dá para mudar, por exemplo, o color que você quiser. E esse edge color black é a linha aqui das barras. Então, dá para personalizar tudo isso aqui. E aí, depois você pode inserir um título, o título do eixo X e o título do eixo Y. E aí, pode também colocar o tamanho da fonte. Então, bem simples, tranquilo. É um jeito de você ver a distribuição. Aqui não precisa ainda se preocupar muito com resolução, nem com a estética do gráfico. É simplesmente para você ter uma ideia da distribuição. E aí também tem o boxplot. Então, mesma coisa, PLT, que vem da função do pacote. A função que é o boxplot. Acho que essa função é similar para todos. Tanto no R também é assim, só que não usa o PLT, né? E, de novo, seleciona a coluna que você quer plotar. Esse patch art is true é somente para você colorir o gráfico. Se você não colocar, ele vai ficar em branco. Não tem outras formas de deixar mais bonito o gráfico também. O not true é somente para colocar esse aqui, essa entradinha. Se não colocar, ele vai ficar reto.
E o vert false é para deixar ele horizontal. Não queremos ele vertical, por isso colocamos false. E a mesma coisa, dá para colocar o título e dá para colocar também o eixo X. Aqui só precisamos do eixo X, não precisamos de eixos, não. Então, agora o que eu quero mostrar para vocês é como plotar a localização da amostra. Então, vocês vão ver aqui, ao final, esse é um jeito. E você plota coloridinho sobre... para saber mais ou menos a distribuição das suas amostras. Mas também tem outro jeito de plotar no mapa, que é esse aqui. Então, eu sei duas formas. Esse aqui é interativo. Vocês podem ver, vocês podem aumentar, podem diminuir. Então, vocês podem ver aí a opção. Mas, para isso, nós precisamos converter o nosso data frame. Se vocês lembram, esse é o nosso data frame original. Ele já está aqui embaixo, na verdade. Ele já está com o nome trocado. Latitude, longitude, argila e matéria orgânica. O que nós temos que fazer é converter, na verdade, esse data frame para um objeto espacial. E para isso, nós precisamos que essas duas colunas elas virem geometria e não colunas com valores simplesmente. Então, para fazer isso, nós temos que criar uma nova coluna aqui que chame geometria. Se vocês lembram do shapefile, por exemplo, o shapefile, ele tem uma coluna geometria. Quando você copia da tabela de atributo, quando você copia a tabela de atributo e cola ela no Excel, faça esse teste. A primeira coluna é a geometria. Entre parênteses, você encontra a latitude e longitude separados por uma vírgula. Então, nós precisamos disso daqui, que aqui inserir uma nova coluna que chama geometria, onde você vai ter tanto a latitude e a longitude entre parênteses separados por uma vírgula. É isso aqui que nós precisamos fazer. Estão vendo aqui? É uma coluna geometria, que é do tipo ponto, para falar onde que nossas amostras estão. Para fazer isso, eu achei um pouquinho mais complicado aqui no Python. Então, só para vocês terem uma ideia. No R, você usando a função coordinates, colocando aí o dado, você já consegue. Super simples. Mas aqui eu achei um pouquinho mais difícil. Talvez tenha uma forma melhor, mas foi o jeito que eu achei mais fácil. Então, para isso, você usa a função point. Então, a função point, o que ela faz é, quando você dá dois dados para ela, de localização, valores, o que ela vai fazer? Ela vai juntar eles dois, ela vai criar uma tupla. Isso aqui é uma tupla, chama tupla. Todo objeto em Python chama tupla, você cria com parênteses, e ela é imutável, você não pode mudar o conteúdo dela, a diferença do dicionário e da lista que nós vimos no vídeo anterior. Então, o que ela vai fazer? Essa função point aqui, ela vai criar esse ponto que era só um valor, que eram valores separados, agora ele é um dado espacial, ele é uma geometria. Só que fazendo desse jeito, se vocês podem ver aqui, eu seleciono somente a primeira linha do nosso conjunto de dados. Então, essa função iloc aqui é para localizar somente um valor. Essa aqui é a primeira linha do nosso conjunto de dados. Essa é a segunda linha, por exemplo. E a mesma coisa aqui. Eu selecionei da longitude somente a primeira linha. Então, se vocês vão ver lá no nosso conjunto de dados 2277, vai ter esse valor. Eu estou selecionando somente isso aqui. O que nós queremos fazer é converter todas as nossas linhas para o objeto espacial. E para fazer isso, nós precisamos de uma repetição ou de um for loop. Nós não vimos ainda aqui um for loop, mas basicamente o que nós precisamos fazer é fazer para todas as nossas linhas. Então, eu vou fazer isso aqui utilizando duas funções novas, que a missão de vocês vai ser entender como que elas funcionam. Não vamos usar muito, vai ser de vez em quando, mas é bom saber. Então, essa primeira função é o list comprehension. O list comprehension é basicamente um for loop, como vou falar? Curto, simples. Então, ela basicamente tem a mesma função, mas tipo, você coloca tudo numa linha. A primeira diferença é que você coloca tudo numa linha só. Se vocês lembram da função loop, ela funciona basicamente assim. For i in range de 0 a 20, por exemplo, print i. O que ela vai fazer é
No range de 0 a 20 vai imprimir cada um dos valores. Então, ela vai imprimir todos esses valores. Mas como tudo no Python funciona começa com 0, então ele vai imprimir do 0 ao 19. Aqui, esse não é inclusivo. Se você quer imprimir até o 20, você coloca o 20. Então, ela tem indentação. Esse espaço aqui você tem que colocar no for loop. Já na list comprehension é só uma linha só. Mas vocês estão vendo o for aqui. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer o mesmo que nós fizemos aqui em cima. Essa função point, o xy, que nós fizemos para uma linha só. Então, ele tem o xy aqui, for xy em si dados. E essa é a segunda função que eu quero falar para vocês. Vou mostrar aqui no for loop o que ele está fazendo aqui. O que ele está fazendo nesse aqui, essa função aqui, o que está fazendo isso aqui. Então, for xy em SIP. A função SIP, o que ela faz é te dar dois valores. Na verdade, ele te dá uma sequência de valores. Então, quando você criar o SIP e seleciona a latitude e a coluna longitude, você está criando uma sequência de valores aqui, passando duas colunas. Então, esse SIP vai criar uma sequência de valores. E esse XY aqui, esse nome você pode trocar. Então, você pode pôr AB, por exemplo, e trocar aqui. Esse nome você que dá, não precisa, tipo, não é tem que usar XY. Você sempre tem que usar um nome assim que seja coerente com o que você está fazendo. Esse nome você pode dar, por exemplo, o nome que você quiser. Esse XY está representando cada um desses valores aqui. Então, XY, segundo XY. Então, para cada um desses valores, nessa lista de valores pareados, imprima o valor XY. É isso, basicamente. Então, se vocês estão vendo aqui, ele vai imprimir todos os valores que nós temos na forma de tupla. Isso aqui é uma tupla, porque ela está entre parênteses. Então, se vocês lembram, temos tupla entre parênteses, temos dicionários entre chaves e temos lista entre corchetes. Então, vocês já estão sabendo aí de vários tipos de dados. Então, o que ele está fazendo aqui, basicamente, essa linha aqui é o mesmo que isso aqui. Entenderam? Só que essa linha aqui que nós estamos criando, ela está sendo convertida para um objeto espacial com a função point. Então, essa parte aqui, eu fiz com isso aqui. Entenderam? Vem como é mais fácil o list comprehension? É bem mais curto. Então, o que estamos fazendo aqui é criar uma lista de pontos espaciais, basicamente, com a função point e a função SIP. E agora, o que nós vamos fazer é converter esses nossos dados para um Geodata Frame usando o pacote GP. Se vocês lembram, lá em cima, de novo, o pacote GP e o GeoPandas, que nós falamos que é o que mais problema dá no Python, às vezes, para instalar. Então, vamos usar o pacote GeoPandas, a função GeoDataFrame. Vamos passar como argumentos nossos dados, o sistema de referência de coordenadas que nós queremos usar. Você se lembra da geometria, né? Que eu falei, isso aqui é a geometria. Então, nós convertemos duas colunas para uma geometria, para uma coluna só. Então, esse é agora o nosso conjunto de dados. Vocês estão vendo, né? Eu falei que nós queríamos adicionar a coluna final para representar a geometria. E agora, para plotar, é a mesma coisa. Você pode usar a função plot, mas no caso, a função plot do GeoPandas. Porque agora isso aqui é um objeto é um Geodata Frame. Não é só um data frame. Ele é um Geodata Frame porque ele tem uma geometria. Você faz a mesma coisa. Dá para usar a função plot, o seu conjunto de dados, a função plot. Isso aqui, esse axis AX, é simplesmente onde você vai plotar o seu gráfico. Então, esse é um jeito de você fazer, por exemplo, eu quero que meu gráfico tenha esse tamanho, 8x8. Então, você está passando isso daqui para esse axis e para a figura. Então, estou criando uma figura que tenha o axis um tamanho de 8x8. E você, lógico, depois quando for plotar, você somente passa esse tamanho aqui para que ele plote do jeito que você configurou. A coluna que você quer plotar, como que você quer plotar isso aí, pode ser um marcador. Na verdade, dá para fazer
um asterisco, o tamanho do seu marcador e a cor. Como aqui estamos tratando com valores, com um range de valores, na verdade, nós temos que colocar uma, uma paleta de cores. Aqui não é uma cor simples, como green, por exemplo. Se eu colocar aqui green, eu acho que não vai funcionar. Ops, coloquei errado. Ele vai dar um probleminha aqui. Vai dar um problema, mas é legal esse problema, porque aqui você pode ver o tipo de cores que você pode utilizar. Aqui é paleta de cores, não é cor individual. Então, eu coloquei green, queria colocar green, mas não foi. Falou green não é um valor válido para o nome. Então, os valores que funcionam são, você pode colocar qualquer um desses. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero botar o accent. Não quero spectral, eu quero o accent. Então, essa é a cor que vai aparecer aqui. Depois a legenda, e são outros argumentos que você pode passar, no caso, isso aqui para passar somente o tamanho desse aqui, tá bom? E de novo, pode colocar o título, mas quando você colocar o título, sempre tem que passar esse axis aqui, para saber onde que ele está seu gráfico. E depois o título do eixo X e o título do eixo Y. E de novo, PLT Show. Então, aí temos a distribuição dos valores da nossa variável espacialmente. Uma segunda opção, como eu mostrei, é o mapa. Mas isso aqui não é distribuição no sentido de valores do atributo, mas só para saber a localização mesmo. Então, para isso aí, nós usamos uma outra livraria, que é muito utilizada para mapas, que é o Folium. Eu instalei lá em cima como Folium mesmo. E o que você faz aí para ter essa visualização legal e interativa, você dá para diminuir, aumentar, selecionar. Acho que dá para ver. Não, acho que não dá para ver, não. Só para saber onde está mesmo. Então, a primeira coisa é criar um par de coordenadas que é tipo o centro do mapa. Ah, eu quero ver meu mapa nessas coordenadas. Então, você tem que saber onde você quer plotar. Se você não pôr, eu acho que ele vai plotar um pouquinho longe. Vamos ver. Você vai ter que trocar daqui. Vou tirar. Vocês estão vendo, ele vai plotar o mapa inteirinho. Não dá para saber onde está. Então, por isso que eu acho melhor você colocar, saber onde que mais ou menos o centro do seu conjunto de dados de coordenadas, um ponto central. Então, eu coloquei esse aqui, a latitude, a longitude, e aí criei o mapa com a localização das minhas coordenadas e com um zoom de 12. E eu finalmente adicionei a geometria aqui, adicionei ao meu mapa. Então, eu tenho o meu mapa aí, para saber onde que ele está. Em vez de abrir no QGIS, por exemplo, vocês têm aqui uma ideia de onde seu mapa está. Então, tá bom? Assim, nós finalizamos esse vídeo sobre gráficos e no próximo vídeo temos mais. Até a próxima. Obrigada.